Agora, em Piúma, a casa de uma costureira pegou fogo e ela acabou morrendo. Isso foi numa casa popular do bairro Lagoa Azul, ficou tudo destruído. A Mônica Camolese está lá no bairro, em Piúma, e vai contar pra gente como é que foi essa história. Mônica, tá ao vivo, né, Mônica? Boa tarde para você. Você tá aí. A casa que acabou sendo destruída pelo incêndio e que essa senhora estava dentro, tá aí próxima? Como é que é? Boa tarde. E Gabi, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. A casa é essa daqui onde tem algumas pessoas, inclusive tem um bombeiro lá dentro agora, ele estava fazendo algumas fotos, né, talvez para alguma perícia, mas a casa ficou bem destruída. Essa casa, ela fica aqui no conjunto habitacional Lago Azul, é o bairro Lago Azul, aqui em Piúma. E de fato, né, essa mulher, a Selma Silva Lima, de 53 anos, ela estava dentro da casa. Esse incêndio, segundo os vizinhos, ele começou por volta de 00h30, e não ouviram chamados dela, não. Acontece que tinha um homem passando na rua que viu o fogo e pediu por socorro. Aí a vizinhança saiu, né? E eles não conseguiram ver a Selma dentro da casa e também não ouviram gritos dela. Tentaram apagar o fogo, mas foi o bombeiro que conseguiu realmente acabar com todo o incêndio. E a gente vê que as casas são uma bem próxima da outra, né? E a gente conversou com a vizinha que mora bem ao lado. Ela ficou muito assustada. Ela falou que, graças a Deus, na hora não estava ventando, porque senão o fogo talvez teria pulado também para a casa dela. Bom, o que a gente já sabe nesse primeiro momento, a gente conversou com o delegado de Piúma, na delegacia de Piúma, é que o incêndio não foi acidental, tá? O que a gente sabe é que a Selma, ela foi encontrada dentro do banheiro pela perícia. Ela estava com parte do corpo queimado, mas também ela tinha uma lesão grave na cabeça. Então ainda não se sabe a causa da morte dela, né? Se foi por conta do incêndio, realmente por conta das queimaduras, ou se foi por conta dessa lesão na cabeça. Isso tudo ainda está em investigação. Inclusive o delegado disse que eles estão trabalhando com várias linhas de investigação, então ainda não se sabe ao certo qual a causa da morte, né? Mas tem aí várias, já tem inclusive suspeitos, mas eles não puderam divulgar nada para não atrapalhar a investigação. O que a gente sabe é que a Selma, ela morava sozinha, ela era separada, ela tem 3 filhos, mas moram fora do estado, uma filha que mora em Salvador e 2 filhos que moram na Paraíba, inclusive uma dessas filhas a gente tem informação dos vizinhos que está vindo para cá, então ela estava sozinha, né? Ela morava sozinha na casa aqui no bairro. Ela se dava bem, segundo os vizinhos, ela tinha um bom relacionamento com toda a comunidade, com a vizinhança aqui. Então, realmente, eles estão assustados, estão tristes, né, com o que aconteceu. Ela era costureira aqui, manicure, fazia um pouco de tudo. Ali na casa dela mesmo atendia a população. Então, ela era bem conhecida aqui na comunidade. E aí, claro, né, os vizinhos estão tristes com o que aconteceu. Hoje a gente conversou com uma vizinha, né, que mora bem ao lado. Ela está muito triste, abalada com o que aconteceu, por conhecer, pelo nervosismo da noite de estar apagando fogo, mas daqui a pouquinho, inclusive, Gabi, a gente traz novas informações aí do que a gente conversou hoje com o delegado, mas a princípio as primeiras informações são essas que a gente tem desse incêndio, né, dessa tragédia que aconteceu, que já foi descartado, né, que foi acidental, né, que provavelmente, né, tenha sido aí um crime. Então daqui a pouquinho a gente traz outras informações desse caso aqui em Piúma. Volto com você. Tá certo, Mônica. Obrigada pelas informações. Então, um incêndio criminoso lá em Piúma aconteceu, né, Mônica? Obrigada por enquanto. Agora a gente vai voltar a falar sobre a mulher que morreu carbonizada em Piúma. A Mônica Camolese está lá ao vivo, tem mais informações sobre o caso pra gente. Mônica, você estava até mostrando, né, que tudo isso teria acontecido nessa casa que está bem perto de você. Exatamente, Gabi, a casa é aquela, né, tá bastante destruída, o fogo foi de madrugada, começou por volta de meia-noite e meia, segundo os vizinhos, né, e que não ouviram a vítima, a Selma Silva Lima, de 53 anos, chamar por socorro, pedir socorro. Foi um homem que estava passando, que viu o fogo e que chamou os vizinhos começaram a apagar o fogo e aí depois veio o corpo de bombeiros para conseguir apagar. Mas a Selma, ela foi encontrada dentro do banheiro, com boa parte do corpo queimada e também com uma lesão na cabeça. Então ainda não sabe a causa, a perícia ainda não apontou a causa da morte, se foi
por conta que ela morreu por conta das queimaduras ou se foi por conta da lesão na cabeça. O que a polícia já descartou, né, é que é um incêndio acidental. Isso não foi um incêndio acidental, segundo a Polícia Civil. Nós conversamos com o delegado hoje de manhã, que inclusive ele disse que a vítima, a Selma, já tinha procurado a polícia 3 vezes, fazer 3 boletins de ocorrência por conta de ameaça. Mas ele não deu mais informações porque essa também é uma das linhas de investigação. Portanto, não pode dar mais informações para não atrapalhar as investigações. E claro, a gente continua acompanhando, né, essa história para trazer mais informações e atualizações aí para os telespectadores. Lembrando que a reportagem completa é logo mais no ES2. Gabi, eu volto com você. Obrigada, Mônica, pelas suas informações. Ressaltando, então, que a perícia ainda vai avaliar qual foi a causa da morte dessa senhora, mas já descartou acidente. O incêndio realmente foi criminoso. Obrigada, Mônica, pelas informações.